Unidos em vibração, passamos a palavra ao Pedro. Reunião é sua, Pedro. Às 8h35, você me empresta ela de volta? Pode ser? Combinado. Boa noite, pessoal. Vamos continuar aí o nosso estudo aí do Livro dos Espíritos. Bom que não importa se é feriado, se é véspera de feriado, se está com sol, se está com chuva, mas estamos aí firmes, dando continuidade, né, aos nossos estudos. E hoje a gente vai começar um capítulo novo. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que estou com mais de uma parte aberta. E aí eu vou compartilhar com vocês para a gente poder ler aqui. Aí foi. Ler e ir comentando, né, como a gente faz de costume. Hoje a gente vai iniciar um capítulo novo, intitulado Das Ocupações e Missões dos Espíritos. E isso é um tema interessante, porque quando a gente analisa a nossa própria vida, e sabendo também, naturalmente, que a nossa vida aqui no planeta Terra se assemelha, vamos dizer assim, ao mundo espiritual, mas de maneira muito imperfeita, de maneira muito ainda apegado, muito materializado, a gente de vez em quando costuma perguntar, né, assim, poxa, como é que tá a sua rotina? O que que você vai fazer? O que que você tem para fazer? Como é que tá o seu dia a dia hoje e tudo mais? E a gente percebe que, obviamente, naturalmente, todos nós, enquanto encarnados, temos as nossas missões e as nossas ocupações também. Então, enquanto missões, nós temos as nossas missões pequenas, mas que são deveres, tanto no trabalho. Então, eu tenho ali as minhas missões, minhas obrigações a cumprir, seja um horário de trabalho, seja algo que eu tenho que cumprir, seja algo que eu tenho que entregar. Enquanto dentro de casa eu tenho as minhas missões enquanto mãe, enquanto pai, que eu tenho que fazer algo em relação ao meu filho, algo em relação ao meu marido, à minha mulher. Então, a gente vai desempenhando papéis e missões ao longo do dia, e quando a gente praticamente assim checa tudo isso e fala assim, poxa, hoje eu já fiz tudo que eu tinha para fazer hoje. Aí a gente pergunta assim, poxa, e agora? Qual que vai ser a minha ocupação? E muitas vezes a gente percebe que a nossa ocupação ainda assim é muito voltada para nós mesmos e para um certo descanso que nem muitas vezes a gente sabe descansar. Porque para os espíritos, tudo que está relacionado ao trabalho no belo, no bom, não é algo que pesa, não é algo que seja um fardo para cada um deles. E aí a gente começa a aprender que o trabalho no bem e no belo, ele não é um trabalho que nos cansa. O que nos cansa são esses trabalhos que a gente tem que fazer inerentes à matéria, inerentes às nossas responsabilidades enquanto encarnados. Mas o trabalho voluntário, o trabalho de divulgação doutrinária, ele é um trabalho que pode sim cansar o nosso corpo físico. Às vezes, poxa, vai falar para uma pessoa que carregou 100 cestas básicas que aquilo não cansa. É óbvio que cansa, mas o que a gente está se referindo é a ocupação espiritual, é como que nós nos sentimos em relação a tudo isso. Então, o que Kardec quer analisar é, poxa, e como é que ficam as ocupações e essas missões dos espíritos em relação ao mundo espiritual? Como é que é a rotina deles? O que que eles têm que fazer? Quais são as obrigações que eles têm que cumprir? Então, é sobre esse assunto que ele vai conversar nesse capítulo. E ele começa na 558 perguntando se alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não sejam melhorar-se pessoalmente. Então, esse é um ponto importante, mas também delicado, porque ao longo do tempo a gente compreende isso de maneira muito clara. Porque o grande objetivo da doutrina espírita é nos mostrar que o nosso grande foco é a nossa transformação moral. Esse é o principal foco da doutrina espírita. E isso a gente precisa ter muito claro, porque senão a gente pode se confundir e achar que o nosso principal foco na doutrina espírita é revelar para nós o mundo espiritual, ou revelar a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, revelar as leis divinas. Só que isso tudo faz parte de um conjunto, está, vamos dizer assim, de forma adjacente a grande e principal objetivo, que é justamente esse da transformação moral. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. E, por outro lado, nós também não podemos correr o risco e achar que tudo tem que ser centrado e voltado para mim, para as minhas necessidades e para as minhas transformações. Porque senão a gente entende assim, poxa, a doutrina espírita, então,
eu só tenho que se importar comigo, ou só tenho que se importar com o que eu estou me transformando em relação às minhas atitudes, em relação à minha atitude perante a sociedade, a minha relação com o próximo, e fica achando que o que importa somos nós conosco mesmo, sendo que, na verdade, não é assim. Não é um movimento egoísta, não é um movimento solitário, não é um movimento apenas individual, mas sim que a evolução é uma evolução solidária. Ela é uma evolução que depende das outras pessoas. Porque se fosse assim, poxa, eu quero me melhorar moralmente, quero me transformar. Eu posso me tornar um monge, ir para os montes, ficar lá a vida toda meditando, e eu posso até alcançar os conhecimentos, alcançar uma certa sabedoria através das meditações, de jejum, de oração e tudo mais. Só que eu só vou ser testado e só vou perceber a minha capacidade de aplicar aqueles ensinamentos enquanto eu conviver em sociedade. Enquanto eu tiver que passar num sinal vermelho, parar num sinal vermelho e ficar paciente, esperando, mesmo que outras pessoas estejam incomodando, mesmo nas situações desafiadoras no trabalho, mesmo quando a minha família me coloca em situações que eu preciso corresponder, ter paciência e solucionar aqueles desafios. Então, o grande lance de estar encarnado é conviver em sociedade para a gente ver como que a gente vai reagir aos desafios e às missões que nós recebemos, de acordo também com as nossas consciências e com o nosso discernimento. Então, o que o Kardec quer saber é se existe alguma outra coisa que incube aos espíritos fazer que não sejam essa transformação moral. E aí os espíritos vão esclarecer que eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, nós precisamos trabalhar não só apenas para a nossa transformação moral, mas para a harmonia do universo. Porque se o universo estiver harmônico e eu estiver desarmônico, eu estou fora do tom. Eu preciso acertar ali a minha afinação e voltar para a sintonia correta. E por outro lado, se eu tiver bem comigo mesmo, eu estiver avançando, mas o universo estiver ali. E aí o universo, a gente tem. Pode ser o nosso universo no lar, porque às vezes o nosso universo ali no lar está desarmônico e a gente pode estar bem com a gente mesmo. Mas a esposa está passando por uma situação delicada, o filho está passando por um problema de saúde. Então eu preciso não só estar bem comigo mesmo, mas trabalhar para a harmonia do ambiente doméstico. Por isso é tão importante o Evangelho no lar. O Evangelho no lar não é apenas para nós, é para a nossa família. Não é apenas, poxa, se hoje eu estou bem, eu vou fazer o Evangelho, eu vou contribuir com ele. No sentido de poder doar e poder ajudar na pacificação. Mas se hoje a minha semana foi toda ruim e eu estou precisando, necessitado daquele Evangelho, maravilha. Vou me aproveitar para me harmonizar com aquilo. O meu universo pode ser também o meu trabalho, pode ser o meu bairro, pode ser a minha sociedade, o meu prédio, vai correspondendo de acordo com a nossa capacidade de repercussão das nossas faixas vibratórias. Então, eu posso estar aqui, mas posso estar vibrando e fazendo uma oração, uma irradiação para alguém que esteja nos Estados Unidos, para alguém que possa estar do outro lado do mundo, que eu estarei ajudando e concorrendo para a harmonia do universo. E todas as vezes em que eu faço e me preocupo e ajo para que o universo esteja em harmonia com as leis divinas, eu estou fazendo algo que é meu dever. Eu estou cumprindo com a minha missão enquanto espírito, que não é apenas trabalhar para a minha melhora íntima, mas ajudar nessa harmonia do mundo, porque eu estou executando uma vontade de Deus. E a vontade de Deus é para que todos nós nos amemos uns aos outros. Jesus deixa isso muito claro. E nós somos ministros de Deus. No livro Pensamento e Vida, logo na introdução, Emmanuel fala que ao longo dos milênios, né, nós e o Pai seremos apenas um, assim como Jesus. Então, o grande foco é, de acordo com o nosso progresso, de acordo com o nosso desenvolvimento, é captar diretamente essas mensagens do Pai e trabalhar nelas no universo. É isso que Jesus faz hoje em dia. Só que hoje essas ordens, essas vontades de Deus, a gente não recebe elas diretamente. Elas vão descendo, né? Vão descendo os escalões até chegar aqui na gente e a gente poder atuar naquilo que nós estamos aptos a atuar. E eles continuam dizendo:
A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então, para aqueles que sonham em se aposentar, pode esquecer. Na verdade, espírito não se aposenta nunca. A gente já não vai se aposentar aqui encarnado. Quando desencarnar, piorou. Piorou não, né? Melhorou. Porque a gente vai ter muita ocupação, vamos ter muito trabalho para poder fazer. Porque é uma ocupação contínua, mas é uma ocupação contínua no bem. Isso se a gente desejar fazer. Porque, de acordo com a nossa sintonia, a gente pode desencarnar e continuar ocupados também. A gente não cansa de escutar relatos de reuniões mediúnicas que os espíritos falam assim, é meu trabalho. Mas o trabalho que ele tem, a ocupação que ele tem, não é um trabalho do bem. Então ele está ocupado, mas está ocupado com as coisas que não edificam, está ocupado com as coisas que prejudicam. Então não haverá progresso nem para ele e nem para aquela pessoa que ele está fazendo os trabalhos. Então percebe que a gente vai ter uma ocupação contínua, mas devemos buscar o trabalho no bem. E o grande lance é que não vai ser penoso para nós quando estivermos do outro lado, trabalhando no bem, porque nós não teremos essa fadiga corporal. Há um limite do corpo físico. Outro dia uma pessoa estava falando assim comigo, nossa, Pedro, minha mente até vai, mas meu corpo, assim, não está acompanhando mais, eu não tenho mais aquela mesma disposição, não tenho mais aquele mesmo vigor, porque é natural, por mais que a mente alcance, a mente quer fazer, quer realizar, não tem preguiça, o corpo ele começa a limitar. E isso é fato ao longo dos anos. Antes a gente conseguia ter uma carga de trabalho, carregar um peso, andar por tantos metros, que ao passar do tempo, isso vai sendo limitado. Então, por mais que eu queira desenvolver aquela missão, por mais que eu queira desenvolver aquilo que eu trabalhei a minha vida toda, há esse momento e essa consciência de perceber que o nosso corpo não vai corresponder mais. Mas quando nós retornarmos ao mundo espiritual e não tivermos mais esse fardo do corpo físico, aí não haverá problema, porque a nossa mente precisa estar ativa. É o nosso pensamento que funcionará como as mãos para que a nossa vontade consiga se exercer e movimentar os fluidos, movimentar toda essa parte para cumprir os nossos desejos. E aí é interessante que ele finaliza dizendo: nem as angústias das necessidades. Então a gente pode refletir nesse sentido, porque quantas angústias a gente carrega pensando nas necessidades que às vezes nós nem temos. Porque as necessidades são diferentes dos desejos. Desejar, querer o necessário, né, essa necessidade de fato daquilo que é real, daquilo que de fato é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa felicidade, todos nós temos o necessário. Mas muitas vezes nós nos angustiamos até com os supérfluos. Poxa, mas amanhã é feriado, eu não vou fazer nada, eu não vou viajar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A gente quer se ocupar e gera angústias com desejos que não correspondem à nossa verdadeira felicidade. Então, isso não existe no mundo espiritual, porque não há essa necessidade de viajar, de provar ao outro que a gente fez ou que conquistou tal coisa. Essas ilusões do mundo material, essas ilusões necessárias da nossa existência terrestre, elas acabam. Então, a gente não tem mais essa angústia das necessidades, porque a gente começa a se alimentar daquelas coisas que de fato importam para o espírito. Então, é um movimento libertador, vamos dizer assim, né? Bom, dessa questão é isso. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? Então, vamos ver as próximas. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Porque, assim, eu acho que ninguém espera ou imagina desencarnar como um espírito imperfeito, né? Todo mundo se imagina, não, chegando lá no mundo espiritual, tendo uma ocupação útil, podendo ser necessário, tipo o André Luiz, né? Desencarna como médico, aí chega lá no nosso lar, depois de muito tempo, ele chega, começa a trabalhar, já quer trabalhar lá como médico, e aí ele recebe uma vassoura para ele começar a varrer lá, mas já é uma ocupação útil. Então, a gente tem que ter uma consciência de que a gente tendo pelo menos uma vassoura para varrer, já está bom demais. Porque também tem os espíritos inferiores e imperfeitos, que eles também têm as suas funções. E os espíritos deixam isso muito claro.
quando eles dizem, todos têm deveres a cumprir. Ah, Pedro, então aquele espírito imperfeito, inferior, completamente apegado, totalmente ligado no mundo material, ele vai ter função? Vai ter função. Vai ter deveres a cumprir? Com certeza. E aí os espíritos continuam. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, isso é muito bacana, essa analogia que ele faz, porque quando a gente vai fazer uma construção, a gente primeiro imagina o terreno, né? Então, vai analisar, vai pegar, por exemplo, um topógrafo para poder analisar o terreno, como é que está ali a situação, se é um aclive, se é um declive, quanto de terra vai ter que movimentar. Aí daqui a pouco chama um arquiteto para poder desenhar, imaginar aquele prédio. Aí vai precisar de um engenheiro para poder construir, calcular quanto de material vai ser necessário, quantos andares poderão ser construídos ali, qual que é o material, qual que é a largura, enfim, vai dimensionar tudo aquilo. A partir do momento que já está no projeto, já está lá no plano, aí precisa colocar a mão na obra. Então, eu vou precisar do mestre de obras, eu vou precisar do pedreiro, eu vou precisar do servente de pedreiro, que em tese, né, tem a função ali de ser o nível mais baixo numa construção, porque ele vai apenas auxiliar ali o pedreiro, mas sem o servente, o pedreiro, o serviço do pedreiro não rende. Então, o que eles querem nos mostrar é que cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. Então, por mais que às vezes o arquiteto possa ser o melhor do Brasil, possa ter o maior renome, se eu não tiver lá na base o servente de pedreiro auxiliando o pedreiro naquilo que ele precisa, a construção não é feita, o edifício não sai. Isso que é o belo do mundo espiritual e das leis divinas, porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Então já temos aqueles espíritos que arquitetam mundos, como Jesus arquitetou o planeta Terra. Mas ele deixa para cada um de nós contribuir com a nossa, com o nosso denário, com aquela nossa moedinha, que vai auxiliar nessa obra da edificação do bem. Então, todos nós temos deveres a cumprir, não importa o nível e a escala que nós estejamos aí na escala espírita, né, quando Kardec coloca aquelas 3 ordens. Todos nós temos esses deveres a cumprir. E aí ele continua perguntando: tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. É interessante quando ele coloca essa situação, porque a gente naturalmente vai trazendo para o nosso dia a dia, né? E eu estava com umas pessoas, uns adolescentes que estavam começando a prestar concurso para o Enem, ainda não era, vamos dizer assim, já não estavam ainda no 3º ano, que é quando de fato vale para ingressar na faculdade, mas estavam no 2º ano já fazendo teste para ver como é que era a prova e tudo mais. E aí você começa a perguntar, mas aquelas perguntas chatas, né? Mas que acabam vindo à tona nesse tipo de conversa. Ah, mas você já pensou em qual faculdade você quer fazer? O que você pensa em desenvolver como profissão e tudo mais? Como se um menino de 16, 17 anos, né, já tivesse completamente a capacidade de escolher aquilo que ele vai exercer muitas vezes para o resto da vida. E aí começa naquela assim, não, eu acho que eu vou ser engenheiro, porque só não decidi qual ainda, mas porque eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu gosto de química. Agora, esses negócios de biologia, história, geografia, não é comigo. E aí a gente fica analisando, e quando lê essa pergunta, né, de que Kardec fala sobre as atribuições, e eles colocam que a gente vai aprender todos os conhecimentos, vamos rodar em tudo, vamos aprender tudo, a gente percebe que, assim, por mais que hoje em dia a gente possa ter temor da biologia, terror de história ou de geografia, dessas, trazendo ainda para o nosso mundo material, daqui a algumas encarnações, às vezes a gente vai vir como geólogo, vai vir como médico, vai vir como biólogo, porque vai aprender aquela parte daquele conhecimento e o que vai repercutir naquilo. E isso a gente está trazendo um exemplo ralo, bobo, mas que está no nosso dia a dia, porque o que nós ainda devemos aprender do mundo espiritual, das leis que nós nem conhecemos, a gente ainda hoje não sabe usar o magnetismo, a gente ainda não sabe usar essas ciências que a doutrina espírita nos está revelando nas suas potencialidades máximas, então a gente ainda não tem noção nem daquilo que nós não compreendemos. O nosso grande objetivo, então, ao longo das encarnações, é, através dos recursos que nos foram disponíveis nessa encarnação,
usá-los da melhor maneira possível. Então, se hoje eu tenho a doutrina espírita que nos revela essas coisas, poxa, deixa eu mergulhar na doutrina espírita. Deixa eu conhecer o que elas têm para me mostrar. Quais são as leis que ela está revelando? Como eu posso usar desse conhecimento para melhorar a minha vida e o mundo ao meu redor? Então, a partir disso, a gente começa a adquirir o conhecimento, mas também começa a servir e a concorrer para a harmonia do universo ao meu redor. E aí eles continuam dizendo, como diz o Eclesiastes, né, o livro lá do Velho Testamento: há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no mar. Então essa passagem lá em Eclesiastes é aquela famosa, né, de que tem tempo para tudo, tem tempo para plantar, tem tempo para colher. E aí ele vai fazendo todas essas citações para que a gente não se afobe, para que a gente não passe o boi, não, o carro na frente dos bois. Porque às vezes a nossa ansiedade é tão grande e muitas vezes a gente olha assim, poxa, mas eu conheci a doutrina espírita com 40 anos, 50, 60 anos. Se eu tivesse conhecido aos 17, aos 20, não importa. E esse si também não existe. O que importa é o que a gente faz hoje. Então, se hoje eu recebi isso, é porque é para eu conhecer agora, neste momento. E a partir de agora eu vou fazer e desempenhar aquilo que eu tenho como conhecimento. Então, a gente também não pode se comparar, porque as missões, mesmo, por exemplo, dentro da doutrina espírita, e vamos trazer lá para o Fé e Caridade, né, a casa da maioria de nós, poxa, eu posso estar lá no mesmo grupo do que a Fran, mas a Fran ela vai ter um papel e uma tarefa a desempenhar e uma responsabilidade dentro da casa espírita que às vezes ou eu já tive numa encarnação passada ou eu terei numa próxima encarnação em uma outra instituição religiosa e eu não posso querer ficar me comparando a ela, nem muito menos querer ficar realizando as coisas que ela faz no sentido de inveja ou até mesmo que não seja inveja, mas que seja no sentido de comparação nossa. Mas a Fran, ela desempenha todas aquelas funções. Eu só desempenho essa função aqui. Então, a Fran, ela tem uma importância maior do que eu, ou tem umas responsabilidades maiores que eu. Isso, às vezes, é um pensamento equivocado. E que, muitas vezes, ao invés de edificar, acaba prejudicando não só a nós, mas como também ao trabalho. Então, é compreender que cada um tem o seu nível de importância, independente do nível de atividade que desenvolva. Porque se tem aquela atividade, se ela há um posto para ser desenvolvido, é porque ela tem a sua importância. Ela faz parte da engrenagem para que a roda funcione bem. Então, isso é muito importante a gente ter claro. E mostra também que a gente, no fundo, não sabe nada, porque no final ele coloca assim: já cumpriu o seu papel em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. Então, poxa, quais são os fluidos ou as matérias que nós ainda deveremos cumprir ou aprender a relacionar, ou a equacionar, ou a modificar enquanto espíritos? Eu confesso que esse trecho, nesse finalzinho aqui, abre uma interrogação que eu não sei nem elucidar para vocês. Assim, tentei pesquisar rápido, mas não achei também. Mas é um barulho de carroça, como diz o Heraldo, que vai ficar aí para a gente, né? Quais são os nossos papéis na terra, na água, no ar e etc., que ele deixa em aberto, né? É raro a gente encontrar uma etc. aqui no Livro dos Espíritos. Alguma questão, pessoal? Alguma consideração sobre essas perguntas? Bom, vamos lá, Mara. É que você estava lendo aí, falando, e a mensagem hoje me fez lembrar que fala, Emmanuel fala, sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias um dos outros. E é justamente o que você falou, né? Porque eu não escolhi a mensagem, né? A gente abre e fala, abrir acaso, né? A gente sabe que o acaso não existe, mas a gente acaba falando. Então, você ainda falou agora, né? Cada um tem a sua missão. Às vezes a gente acha que é pequena, mas não é, né? Todos nós somos essenciais no projeto de Deus. É só isso que eu queria comentar. Obrigada.
Essas mensagens, assim, ao acaso não existem, né? A gente percebe como que elas se complementam, porque de fato é isso, né? A gente pode ter, vamos colocar, ter o mesmo papel. Estou eu e a TT lá na recepção do Centro Espírita entregando as mensagens. Mas a forma como cada um desenvolve, o trabalho é único. A forma como que a TT vai sorrir, como que ela vai falar, como que ela vai dar atenção, como que ela vai receber as pessoas, ela vai estar impregnando o fluido dela, ela vai estar doando dela mesmo. Por isso que todo o trabalho espírita, e não só o trabalho espírita, mas toda função que a gente desenvolve, a gente precisa colocar a nossa digital. A gente precisa doar com o coração, precisa fazer, querendo fazer com amor, com boa vontade. Porque no final das contas é isso que vale. Quando a gente percebe a obra do Chico, e a gente pensa assim, poxa, poderiam existir outros espíritos encarnados, outras almas, com a capacidade de receber as mensagens mediúnicas como o Chico recebeu? Pode ser que tenham espíritos que tenham essa capacidade, mas o que é muito marcante, e aí vocês podem perceber em qualquer mensagem que vocês lerem do Chico, é que todos os espíritos, e que são muitos, que ele psicografou, todos eles nas mensagens, há um carinho, um amor, uma generosidade muito grande, mesmo quando a mensagem é um puxão de orelha. E por que que isso acontece? Porque o Chico ele tinha uma capacidade de amar tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que todas aquelas mensagens que ele recebia, ele passa pelo filtro do amor e não consegue exprimir aquele pensamento de uma maneira diferente. Então, o médium, na verdade, é isso, ele é um intérprete do mundo espiritual, ele recebe uma corrente, um pensamento, uma ideia e transmite aquilo que ele entendeu. Só que eu posso falar assim, poxa, hoje o dia está muito frio. E cada um de vocês, quando a gente faz aquele telefone sem fio, que a mensagem vai mudando e tudo mais, cada um vai exprimir essa ideia de uma maneira diferente. Alguns que podem ser ambíguos vão falar assim, não, hoje não está muito quente. Outros vão falar assim, não, hoje está uma geladeira. Hoje o tempo... E cada um vai exprimir de uma forma diferente. E o Chico exprimia assim. Ele tem esse amor muito grande, muito forte, muito latente. Então todas as mensagens dele têm esse tom emocional. Assim é conosco, nas funções que a gente desempenha. Cada um tem as suas funções, tem as suas responsabilidades, mas nós não seremos as cópias uns dos outros a partir do momento em que nós colocarmos as nossas individualidades, os nossos sentimentos e as nossas convicções naquilo que nós estamos fazendo, né? Celinha. Ô Pedro, só para reforçar o que você está falando, né? A gente criou, né, uma valorização de trabalhos diferenciando isso. Mas, na verdade, importa que ele seja útil, né? E muitas vezes um trabalho que parece pequeno, que aparece naquele momento, é o mais oportuno. Então, eu estava pensando, quando você falava da obra, o cara que tira o entulho. Se ele não tirar o entulho, não tem obra. Então, a gente nem percebe, às vezes, a presença dessa pessoa. E muitas vezes, uma pessoa numa reunião como essa, tem um desequilíbrio qualquer, a pessoa faz a prece. E, nesse momento, ela tira o entulho. Ela tira aquilo que poderia estar obstruindo a reunião. Às vezes, dentro do centro, uma pessoa que está lá no salão e vibra, tem um pensamento elevado. Ela também faz isso. Então, às vezes, a gente nem percebe esses trabalhos que são valiosíssimos. E a gente acha que a pessoa não está trabalhando, ou nós mesmos, quando fazemos isso, não percebemos a importância dessa função, né? Exatamente. E assim, esse ponto é muito importante. Vou passar para a TT e depois eu vou contar um caso para vocês. Vamos lá, Não, TT. é só para complementar, né? Porque ser espírita não é só receber a mensagem dos espíritos, né? Participar de reunião de desobsessão, tudo isso é importantíssimo. Mas isso que a Celinha falou, qualquer trabalho, até aquela pessoa que chega, terminou a reunião, foi ali, fechou a janela, arrumou uma cadeira, tudo isso é trabalho.
E a gente está colocando a nossa energia, né, e o nosso amor naquele momento. Então, é só para... Não é nada demais o que eu estou falando, mas é só para dizer isso mesmo. E qualquer trabalho, né, dentro desse caminho, no centro, e o trabalho do bem, isso daí nos iguala, né, nesse sentido, né? É isso mesmo, TT. Tem uma mensagem, um capítulo lá no livro Jesus no Lar. Eu não lembro agora qual é ou qual o título também, mas que fala sobre o serviço. Está mais para o final do livro, mais lá para frente. Ele vai falar sobre o valor do serviço. E aí, como Jesus no lar, né, são esses casos que Jesus contava para os apóstolos, muitas vezes na casa de Pedro, Jesus conta que havia um rapaz, um judeu, e ele tinha uma importância muito grande, porque ele, de fato, assim, cumpria com as leis divinas, era muito rigoroso, muito disciplinado, e ele cuidava do templo. Então, ele tinha todo aquele ritual, né, que as pessoas daquela época que cuidavam do templo deveriam ter, de, de sacrifício, de estar sempre puro, enfim, todas aquelas nuances, principalmente exteriores, né, para poder cuidar e desenvolver aquela função, aquele trabalho perante a instituição religiosa. Até que um dia, numa cidade perto, teve uma peste muito contagiosa que começou a matar muita gente começou a ficar doente daquela peste, e aí, a partir disso, naturalmente começou muita gente a ficar com receio daquela peste, de se contaminar, mas ao mesmo tempo, as falanges, né, dos espíritos aí começaram a se movimentar. E um anjo, eles querendo auxiliar e precisando de mãos materiais, vamos dizer assim, para prestar o socorro àquelas pessoas necessitadas, ele se recorda desse rapaz que sabia as escrituras sagradas, que se dedicava ao serviço no templo religioso e tudo mais, e vai em direção a esse rapaz, a esse homem encarnado, a fim de o inspirar e, através da sintonia, da intuição, fazer com que ele fosse a determinada cidade para que auxiliasse, pudesse colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, né, em serviço do bem. Mas a pessoa, embora tenha recebido a intuição e todo aquele pensamento, ela se recusou a ir, com medo de se contagiar e de morrer. O anjo vai e procura outras pessoas que também se consagravam às escrituras, que também se consagravam ao templo e tudo mais, e vai percorrendo essas pessoas que, teoricamente, são aquelas que estariam mais aptas ou mais preparadas ou de coração aberto para auxiliar no serviço do bem. E, para surpresa do anjo, ninguém aceita o convite, a sugestão de pensamento desse espírito. Bom, ele então reconhece um criminoso que estava arrependido e tinha um desejo sincero de se modificar. E ele fala, poxa, agora então eu vou atrás desse criminoso, já que ele quer se modificar, eu vou o inspirar e quem sabe ele não começa o seu trabalho no bem. Ele vai atrás do criminoso, intui o pensamento dele e o criminoso, ao mesmo tempo, aproveita a oportunidade, se dirige para o local e começa a limpar as feridas, cuidar dos doentes, a enterrar aqueles mortos sem temor, sem auxílio nenhum. E ele vai e faz o serviço que o mundo espiritual estava precisando. E Jesus fala que aquele que realizou o serviço teve uma importância muito maior naquele momento do que aqueles que só conheciam as escrituras, só conheciam a lei divina. Então é uma lição para nós no sentido de que, poxa, não nos está inspirando, vamos trazer mais perto para nós. Não era para a gente sair aí no Covid, sem preparo nenhum, com a cara e com a coragem, falar assim, não, Deus está me guardando, Deus está me protegendo porque eu estou aqui no trabalho do bem. Não, a gente ia ter todas as precauções de usar máscara, luva, blá, 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 blá. Mas a gente tem que estar ativo, tem que estar trabalhando, porque o que vai nos diferenciar quando chegarmos no mundo espiritual não são quantas obras de Kardec a gente leu, quantas questões a gente sabe de cor, nem nada disso, mas sim qual que foi a nossa capacidade de auxiliar, de servir. Então, o serviço no bem, ele não importa quais são os nossos títulos, quais são os nossos conhecimentos, quais são as nossas conquistas. Ele quer saber o seguinte, olha, está disposto?
Quer ajudar? Está com boa vontade? Então, eu não quero saber do seu passado, eu quero saber daqui para frente. E é esse que é o convite de Jesus nessa mensagem que está lá no Jesus no Lar. Depois vocês procuram, eu vou olhar também o capítulo qual que é e mando no grupo. Claudinha. Ô Pedro, isso aí vai entrar naquele muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Porque, na verdade, todo mundo foi convocado, mas só um aceitou. Então, acho que entra nisso. Com certeza, Claudinha. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a grande questão é que nós mesmos é que nos escolhemos ou não. Então, outro dia eu escutei uma frase que toda dificuldade ou toda dor que bate à nossa porta, que a gente tem a capacidade de resolver. Resolver no sentido, poxa, se a gente não puder, de fato, resolver aquela situação, a gente vai conseguir endereçar algum recurso. Seja uma prece, seja uma orientação, seja uma indicação, encaminhar para outro lugar, falar com tal pessoa. Alguma forma a gente consegue passar isso adiante de maneira que a pessoa tenha dado um próximo passo, que tenha pelo menos conseguido dar um respiro, um suspiro quando procurou a gente. Então é a gente que se escolhe, né, para poder de fato ingressar nesse serviço aí do mundo espiritual ou não. A Alessia, eu acho que ela tinha levantado a mão também, mas parece que ela entrou e caiu, não sei se ela está aí. Parece que não. Não? Qualquer coisa, se ela retornar, a gente passa para ela. Bom, vamos adiante. 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? E eles esclarecem: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Então, isso me recorda a escada de Jacó, né, que está lá no Velho Testamento. Aquela escada que vai percorrendo, vai chegando até o céu. O que representa aquilo? Representa a nossa jornada evolutiva, as nossas aquisições espirituais, intelectuais e morais que compete a cada um de nós. Então a doutrina deixa isso bem claro: fomos criados simples e ignorantes e atingiremos a perfeição. Só que todos aqueles que já atingiram a perfeição, não foi por vontade divina falar assim, poxa, eu quero que você comece já como espírito feliz. Não, você vai começar já como espírito imperfeito. Não, a gente tem o mesmo ponto de largada. Nós não temos privilégios. Então, quando ele coloca que para uns não foi dada a ciência sem trabalho, é porque todos nós devemos e temos que adquirir o conhecimento e devemos de adquirir esses valores morais. Tem um vídeo muito famoso do professor Clóvis de Barros Filho, que é um discurso que ele faz, que ele, em resumo, ele fala assim, poxa, quando eu vejo e pego um livro que a pessoa ela teve que criar uma fórmula matemática, ele fala assim, dá o exemplo da fórmula de Bhaskara, né? Provavelmente a maioria de nós aqui nem lembra mais como é a fórmula de Bhaskara. E às vezes quando a gente está estudando e fala assim, poxa, mas eu não consigo entender isso. Ele fala assim, não, não é possível. A gente tem que sentar e quebrar a cabeça e se esforçar, porque eu não tive que criar. Eu não tive que imaginar, eu não tive que observar o universo e imaginar e deduzir e montar uma lei e verificar se essa lei está certa ou não. Eu só tenho que entender o que a pessoa escreveu e conseguir aplicar. Então, eu acho isso fantástico, porque cada um de nós, quando nos relacionamos enquanto sociedade, a gente percebe e consegue admirar quão incrível é a capacidade de nós enquanto espíritos. Como pode ter seres, né, cada um de nós, seres humanos, com uma capacidade de discernimento, de conhecimento e de formulação de ideias, de resoluções de problemas, de valores e atributos espirituais, e a gente tem que admirar essas pessoas. A gente tem que se esforçar para tentar se aproximar delas no sentido de, poxa, eu vou entender o que esse livro está dizendo. Então, se a gente pega um romance de Emmanuel, pega uma obra do André Luiz, pega, sei lá, Evolução em Dois Mundos, que é um livro, vamos dizer assim, complexo, difícil, tem muita informação densa ali,
a gente fala assim, poxa, eu vou me esforçar, por que eu não tenho essa capacidade de compreender? Então, a gente não pode negligenciar o esforço. Eu acho que isso é um convite para nós em relação à disciplina, à força de vontade e ao esforço. Porque as conquistas não cairão para nós do dia para a noite, nem cairão do céu ou com o Papai Noel no final do ano. É preciso ser conquistado, é preciso ser suado, assim, dá trabalho, dá esforço. Para a gente fazer uma prece, aquela prece sincera, aquela prece que vai para o alto, a gente tem que concentrar, tem que fazer um esforço, porque senão sai aquela prece mecânica, aquela prece terra a terra, que assim, não adquire, não vai além para o mundo espiritual. Então, cada um de nós temos que percorrer esses diferentes graus da escala para nos tornarmos melhores, mas é tudo de acordo com o nosso próprio esforço, né, com a nossa própria vontade. E aí Kardec ele faz um comentário a essa resposta. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. A gente pode fazer uma analogia com o que havia. Antigamente existia muito plano de carreira nas empresas, né? Hoje em dia, isso talvez não seja mais tão comum. Mas, por exemplo, tem um pai de uma amiga minha que ele entrou na Celor, por exemplo, como estagiário, assim, menor aprendiz e não sabia nada de nada, só que foi ficando, foi ficando, foi ficando, foi aprendendo, foi se esforçando, foi se dedicando, e hoje, já no final da carreira, tem um cargo muito importante, mas por quê? Porque ele rodou em todas aquelas funções mais básicas desde o início, e foi se esforçando, foi dando resultado, foi mostrando que sabia, foi tendo mais responsabilidade, foi tendo cada vez mais responsabilidade, foi crescendo e assim foi. Com a gente é a mesma coisa. A gente tem no início algumas responsabilidades inerentes à nossa capacidade, inerentes àquilo que nós damos conta. Por isso que Jesus fala que cada um de nós tem um fardo do tamanho que nós conseguimos carregar. Ele não vai dar uma montanha maior do que aquela que nós temos capacidade de subir. Não vai dar uma cruz mais pesada do que aquela que nós temos capacidade de carregar. Então é preciso compreender isso, mas também ao mesmo tempo não se acomodar, não achar que essa vidinha mansa, tranquila, sem sacrifícios, não vai levar a gente a lugar nenhum, porque não vai. Né? Então tem que suar a camisa. 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações? Gente, eu vou ser sincero para vocês. Quando eu li essa questão para fazer o estudo de hoje, dá até assim, uma angústia, um negócio vazio. Imagina um repouso absoluto, você ficar descansando, parado para o resto da vida. Não, não dá, né? A gente, quando. Eu lembro quando ficava na escola, né? Tinha aula. Era doido para sair de férias, ficava doido para sair de férias. Dava 15 dias de férias, já estava doido para voltar, para ver os amigos, para fazer as coisas e tudo mais. Hoje em dia no trabalho não é bem mais assim, mas você ficar à toa, ficar em repouso absoluto, dá uma ansiedade, como a Esther disse, né? Ninguém quer fazer isso. E se nós, que somos espíritos imperfeitos, já nos dá uma ansiedade de ficar em repouso, que dirá o espírito perfeito que vai ficar em repouso? Isso não é, né? E aí eles deixam bem claro: que queríeis que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. E isso, por mais que a gente brinque assim, é uma resposta muito importante, porque confronta algumas teses de algumas correntes religiosas que acreditam, por exemplo, que a gente vai ficar dormindo para o resto da vida. Morreu, vamos ficar dormindo até a hora de acordar e começar. Não é isso, né? Então, a nossa grande questão é que a gente não vai ter essa ociosidade e peça a Deus para que a gente não tenha. Antes de passar a resposta para a palavra para a Fran, eu me recordei aqui agora de uma fala do Divaldo. Eu não estou me lembrando o contexto, mas ele estava falando a respeito de quando ele desencarnasse, né? E aí que a grande vontade dele, quando desencarnasse, era que ele pudesse ter 2 dias, para que ele pudesse só dormir. Dormir, 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 dormir e descansar.
porque há muito tempo que ele não consegue dormir sem as dores que ele tem por conta da coluna, por conta da idade e tudo mais. Então ele queria pelo menos 2 dias para ele poder dormir bastante e descansar. Mas passado esses 2 dias, ele já queria estar ativa de volta. Então, quando ele dá essa resposta, daquele jeito baiano e engraçado dele, o público lá na Mansão do Caminho caiu em gargalhada, né? Mas é, na verdade, uma resposta com tanta sabedoria, porque é um espírito que já compreendeu a sua função no universo. É um espírito que já está numa posição elevada de já compreender de que a ociosidade, a vida parada, ela não corresponde à vida nossa enquanto espírito. A gente, naturalmente, quando desencarnar, a gente vai passar por aquele torpor, por aquele período de adaptação. Mas daqui a pouco a gente já tem que estar pronto para levantar a camisa, levantar a manga e pegar na enxada e ir trabalhar, porque essa é a vida do espírito, né? Fran. Que nem o Divaldo falou numa dessas palestras, né, numa dessas falas dele, que o universo inteiro está em movimento, né, e a gente faz parte do universo, então não faz sentido a gente ficar estagnado, né, uma energia estagnada. Agora, eu acho muito interessante a gente, assim, por exemplo, eu, né, que já fui católica, né, antigamente, fico pensando, gente, como que eu podia, né, assim como eu, assim, a grande maioria das pessoas, estou falando católico, que é meu, tá? Que é a forma que eu pensava, mas tem outras religiões que pensam também dessa forma, que a pessoa ela vai ter um repouso eterno. Será que ninguém nunca parou para pensar que isso seria extremamente chato, né? Monótono? Você imagina, para o resto da eternidade você lá, você não quer nada. Eu acho que só isso já seria o suplício eterno. Tem como eu continuar encarnado, nada. né? Se for assim, Gente, deixa eu continuar encarnado. me dá agonia só de pensar no negócio desse. Fazer nada, aquela parada. Não, a É múmia verdade. paralítica. Ah, não dá. Leci. Então, boa noite. Dentro do que ele está falando aqui, né, o Pedro, não sei se minha reflexão está certa, é realmente isso. Você está falando, por exemplo, a gente entende assim, o espírito superior, né, já é superior, não precisa trabalhar, que ele está falando, mas que não, né, que eles são o que mais trabalham, não é isso? E a gente lembra do próprio Cristo, né, fala, meu Pai obra até hoje. Se Deus trabalha, né, porque nós não iremos, né, os espíritos inferiores trabalhar, né, também bacana isso, né, eu acho que é isso mesmo. O fato deles serem, já ter bastante entendimento e conhecimento, que Deus dá para eles o universo, né, para eles trabalharem, né. Então, assim, é esse olhar nosso, né? E nós queremos ficar parados realmente, muitas vezes aqui embaixo, né? Sem fazer nada nesse sentido. Mas é isso só mesmo. É isso mesmo, Leci. Você bem lembrou aí sobre essa frase de Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje, então eu também continuarei trabalhando. E assim, talvez a gente possa talvez afirmar, né, que os espíritos superiores são os que mais trabalham, porque eles com a evolução não tem a necessidade do repouso, né? Igual a gente falou aí do Divaldo. Mas com o passar do tempo, a gente vai perceber que talvez o trabalho, se a gente pudesse quantificar, né, apesar de a gente saber que esse espaço-tempo também é relativo no mundo espiritual, mas vamos pegar do nosso ponto de vista e tentar quantificar isso, talvez o número de horas possa ser que seja até o mesmo, vamos dizer assim, a carga de trabalho ali. Vamos colocar a nossa realidade de 8 horas de trabalho diária. A diferença é a responsabilidade e a grandiosidade que eu vou conseguir desempenhar frente a um espírito superior vai conseguir desempenhar. Então, é aquilo que você falou, quanto maior o espírito em termos de evolução espiritual, maior vai ser o universo que ele vai ter ali em mãos para poder manipular, conseguir condensar, organizar e ser responsável por aqueles espíritos, né? Então, é isso mesmo. A gente, de fato, não vai ter aposentadoria, Cida. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Olhem só, hoje, tomando um chazinho aqui com consolação, é só para a gente ter um momento de descontração, né? Porque tudo isso é muito importante. Então, ela comentando comigo que Divaldo recebeu, logo que a Sueli Caldas desencarnou, o Divaldo recebeu uma visita dela, né?
porque esses espíritos, assim, muito operosos, a coisa é rápida, né, Pedro? Chega a gente cair todo, esperava a oportunidade, mas deles é tão rápido. E ela disse assim, olha, isso aqui é uma maravilha de volta. Desencarna logo, que está tão bom aqui. Nossa, foi recebida com festas, coisas lindas, beleza. Dali um tempo, ela novamente se comunicou com o Divaldo, e ele conta isso como tendo sido, não como piada. Aí disse que ela disse, Divaldo, pensa bem, o negócio aqui é apertado, melhor você ficar um pouquinho mais tempo. Mais tempo. A gente já sabe o que espera. Não estamos assim, não. Obrigada, Pedro. Tá vendo? O trem é apertado, não tem jeito. A gente aqui no mundo material, né, encarnados, a gente é muito preguiçoso, a gente deixa esse corpo físico tomar conta, assim, da nossa vida de uma forma que a gente precisa impor ali mais à vontade, né, ter uma vontade mais firme. Bom, e aí na 562A ele pergunta, poxa, mas de que natureza são as ocupações? Né, eles não vão ficar lá ocupados jogando videogame, vendo novela, nem nada disso, né? Os espíritos superiores, não. Os imperfeitos têm qualquer tipo de ocupação que tem aqui no Terra-Terra. E eles dizem receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Então, aqui a gente vê um tríplice aspecto e que não necessariamente o mesmo espírito vai fazer tudo isso. Então, da mesma forma que a gente vê e aprende, né, que no mundo espiritual, cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, há aqueles espíritos que são responsáveis por um centro espírita. Dentro daquele centro espírita, tem aqueles espíritos que vão ser responsáveis pelos departamentos. Nas cidades, tem aquele espírito responsável pela cidade, mas tem os espíritos responsáveis pelos bairros e tem os espíritos responsáveis pelas ruas. Então, cada um tem a sua função, a sua determinação ali. Da mesma forma, vão ter aqueles espíritos que vão receber diretamente as ordens de Deus, outros vão transmiti-las, e outros vão velar pela que sejam cumpridas, ou seja, que vão vistoriar, que vão ser o gerente acompanhar que aquilo de fato está sendo executado. Agora, quando a gente pega, né, aquelas descobertas novas do telescópio Hubble e vai vendo aquelas imagens, aquelas galáxias, e cada vez a gente descobre que a gente conhece menos do que a gente achava que conhecia, a gente começa a compreender talvez um pouco maior e melhor a grandiosidade de Deus, né? Então, a gente percebe que a gente tem um universo todo aí para poder receber, transmitir e velar pelas ordens divinas. Não precisamos nos preocupar, porque terá vaga para todo mundo poder cumprir a seu papel quando retornar ao mundo espiritual. Para a gente fechar, 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são seus pensamentos, porque vivem pelo pensamento. Então, por isso que eu acho que aquele livro Pensamento e Vida, assim, vale muito a pena a gente ler, estudar e debruçar, porque é uma cartilha do mundo espiritual adaptada para a nossa realidade, né? Então, os nossos pensamentos eles estão sempre ativos. O pessoal tem algumas estatísticas aí sobre quantos pensamentos nós temos no dia. E são coisas, assim, de milhares e milhares, eu nem sei como é que eles conseguiram contar esses pensamentos. Mas o fato é que o nosso pensamento ele é incessante aqui, já enquanto encarnados. Mas a maioria desses pensamentos são pensamentos doentios, imperfeitos, enfim. Só que esses espíritos eles são ativos porque eles vivem pelo seu pensamento. Importa, porém, continua o espírito esclarecendo, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Então, uma coisa são as ocupações dos espíritos, outras coisas são as nossas ocupações de encarnados. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo, pela consciência que tem de ser útil. Então, é aquilo que a Celine tinha falado lá no início. Quando a gente tem a consciência de que o nosso trabalho está sendo útil, é o que importa. Não importa o tamanho ou a percepção dos outros pelo nosso trabalho. Se eu tenho a consciência de que eu faço é um trabalho útil, pronto, está resolvido, está importante.
E aí, na próxima, né? Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, com os espíritos inferiores, a este cabe a ocupação apropriada à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, é aquilo que a gente já conversou, né? Depois, aqui nessas próximas questões, ele vai escarafunchando isso também. Cada um vai ter a sua função de acordo com aquilo que tem competência para realizar. A gente não vai pedir para um pedreiro calcular e fazer os cálculos de um prédio, né? Para poder ver a quantidade, a capacidade, os tamanhos das vigas e tudo mais. O pedreiro, pela sua experiência, ele pode ter uma noção do material, do tipo, que tem que ser a fundação, do tamanho, do concreto, enfim, ele pode ter uma noção, mas ele não vai ter a capacidade de fazer todos os cálculos e garantir que aquilo vai se sustentar. Então, a gente procura um engenheiro para poder que ele tenha o certificado, tenha concluído a faculdade, tenha lá tudo certinho, e a gente confia a ele essa determinada missão. E isso não tem nada a ver de não gostar ou de não confiar no pedreiro. É porque é a pessoa responsável para isso. Acontece que quando a gente traz essas tarefas para o nosso dia a dia, a gente se melindra. Porque quando a gente vai numa casa espírita, vamos trazer sempre o nosso cotidiano, né? Aí tem uma pessoa lá que vai ser designada para exercer tal função. Seja para ocupar um cargo de diretoria, seja para fazer uma palestra pública, para coordenar uma reunião mediúnica, seja lá o que for. Aí a gente fica assim, poxa, mas por que escolheram ele e não me escolheu? Mas eu queria tanto fazer parte daquilo, eu já tenho tanta capacidade de compor equipe, de ir, de fazer, de acontecer. Apesar de ter pouco tempo lá no Fé e Caridade, mas a gente percebe isso ao longo dos anos, ciúmes que acontecem por determinadas situações, por exemplo, em relação à cirurgia espiritual, em relação às atividades, e que a gente fala assim, poxa, não faz sentido esses melindres que a gente tem por desempenhar as tarefas. Se há um convite a determinada pessoa, uma confiança naquele trabalho, é porque a pessoa está pronta e apta em relação a isso. Eu não vou ficar me enciumando, me melindrando, poxa, mas me escolheu, não me escolheu. Se eu estou num trabalho voluntário e determinada pessoa é escalada para cuidar de um departamento, para cuidar do bazar, para cuidar da cesta básica, para cuidar daquilo, eu vou confiar e vou ajudar com a pessoa, e não ficar, poxa, mas por que é aquela pessoa? Por que é isso? Por que é aquilo? Não tem nada em relação a nós, é nós que criamos as confusões em relação a nós mesmos. Então a gente precisa ter claro de que cada um tem o seu papel a desempenhar, que há tempo de colher, há tempo de plantar. Essa lição de Eclesiastes é algo que a gente vai deixar marcado aí para o nosso estudo de hoje, de que as situações mudam, as circunstâncias mudam, e o mundo vai girando, e daqui a pouco chega a nossa vez de ter mais importância ou ter menos importância. Estar numa situação de destaque ou estar numa situação mais escura, mais escondida, vamos dizer assim. Mas o que importa é que, independente da posição que a gente tem o nosso valor. Aquele espírito, né, aquele encarnado que ficava sempre perto do Chico, acho que era Jorge o nome dele, não lembro agora certo, mas que todo mundo desdenhava dele, né? Ninguém dava importância, ele tinha uma ferida aqui, um mau hálito danado, ninguém falava com ele, ninguém chegava nem perto dele, mas ele ficava sempre perto do Chico. Chico tinha um amor danado por ele. Ele ia, beijava o Chico com aquela boca com marca, com pulso, com tudo, e não queria nem saber. Mas acontece que era um dos espíritos da escola ali do Chico e que estavam na missão de sustentar e de amparar o Chico no cumprimento da sua missão. Ou seja, era uma pessoa que, perante os olhos do mundo, não tinha sucesso, não tinha nada, não era um alvo de desejo da sociedade, né? Porque a gente olha para o Chico e fala assim, nossa, eu queria ser tanto como o Chico. As pessoas olhavam para ele e queriam ser o contrário do que ele era. Tinha essa repulsa natural, mas era, na verdade, um dos grandes espíritos. Então, a gente precisa aprender a desfazer desse ego e compreender que cada um de nós tem o seu grau de importância nas atribuições que competem ao longo da vida, né? É isso, minha garganta está até doendo hoje. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Ô Pedro, só para arrematar com uma dosezinha de humor,
a gente, me lembrando, você me falando dos trabalhos, das posições que as pessoas ocupam, e eu me lembrei de um caso a gente tem uns minutinhos, né? De um amigo que antigamente, a maioria que não vai saber disso, mas alguns mais velhos vão lembrar, tinha um projeto que chamava Projeto Rondon. E esse projeto, as pessoas iam para o norte do país realizar algumas missões. E esse amigo meu ele era engenheiro, e chegou lá, e ele foi para uma cidade no norte, onde existiam pessoas indígenas, pessoas assim mais simples, que não lidavam muito com a civilização, e eles iam para esses trabalhos. E ele chegou lá, falaram, chegou o doutor chegou o doutor, porque a engenheira era chamada de doutor. E aí ele chegou e, de repente, estava no trabalho dele ali, no grupo reunido, chega uma mãe com uma filha grávida. E chegou para ele e falou assim, eu trouxe para o senhor fazer o parto, doutor. E ele falou assim, mas eu nunca fiz um parto. Eu não sei fazer parto, eu não sou médico. É sim, o senhor é doutor. O senhor vai fazer o parto. Ele falou, eu não tenho condição nenhuma, não sei fazer parto, eu nem imagino como fazer o parto. Aí entra o pai da moça, pega um revólver e coloca, encosta nele e fala assim, ou você faz o parto, ou você morre. Você é médico, você é doutor. E ele ficou atrapalhado, falou, como é que eu vou fazer esse parto? Eu não tenho nem ideia como eu faço isso. E aí ele perguntou às pessoas que estavam lá, falou assim, como eu faço? Tem alguém aqui que tenha experiência, já tenha feito algum parto? E aí uma senhora que estava lá falou assim, eu sei. Ela falou assim, então você me ajuda aqui a fazer? E ele ficou ali do lado e ela fez o parto. Ela era uma parteira. Então, a gente vê o seguinte, ela salvou a vida dele e salvou a vida do bebê e resolveu o problema. Ela que estava lá, uma desconhecida. E ele, o doutor, não sabia nem imaginava. E ele falou assim, ela salvou minha vida. Então, a gente vê como são as situações, né? Às vezes, essas pessoas que aparentemente estão despercebidas para nós, elas são a chave, mas elas não estão despercebidas para Deus. Então, cada vez... E às vezes as pessoas são colocadas numa situação apertada para que elas não se coloquem com títulos que não são dela. Né? Esse amigo meu falou assim, eu aprendi uma grande lição. Nunca mais eu quero que ninguém me dê título nenhum. Então, a gente vê como isso é oportuno para a gente aprender que no universo, o nosso papel, né, como criaturas divinas, importa fazer a vontade de Deus. Né? Porque a gente não tem que passar uns apertos assim na vida. Né?